Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema a melhor notícia do mundo, amém? Diga para quem está perto de você, a melhor notícia do mundo. Eu quero fazer isso a partir desse texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 8, amém? Lucas capítulo 15, versículo 8. Jesus continuou: se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Suplicamos que o seu Espírito nos ajude a entender a sua palavra. Que o seu Espírito nos ajude, Pai, a discernir aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Eu também peço a Ti, Pai, que o Senhor me ajude a compartilhar a palavra com sabedoria, com simplicidade, com clareza. Ajuda-me, Senhor, no meu cansaço, renova as minhas forças, que eu possa, Senhor, a partir da Tua graça, compartilhar a Tua palavra de forma ousada ao coração dos meus irmãos. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, Jesus estava contando essas histórias para um grupo específico de pessoas, e é muito importante a gente saber com quem Jesus está conversando, porque isso ajuda muito a gente a entender o porquê de Ele estar contando essas histórias. E o grupo que Jesus está conversando aqui, contando essas histórias, é o grupo dos religiosos. São aquelas pessoas que tinham a noção de que o relacionamento com Deus poderia ser feito a partir da sua própria força, a partir do seu próprio esforço. E como essas pessoas se esforçavam para obedecer às leis de Deus, nem sempre, essa lei estava de fato alinhada ao coração delas, mas elas tinham pelo menos uma obediência estética. Essas pessoas não conseguiam entender como é que Jesus, se dizendo santo, se dizendo filho de Deus, podia conviver com pessoas tão complicadas. Jesus gosta de conviver com pessoas complicadas, amém, irmãos? Quantos já perceberam isso aqui? Vou perguntar de novo, amém? Quantos já perceberam que Jesus gosta de conviver com pessoas complicadas? Você se olhou no espelho hoje? O pessoal não conseguia entender como é que Jesus, sendo filho de Deus, podia comer com prostitutas. Como é que ele podia sentar com cobradores de impostos? Ou seja, aquelas pessoas que toda a sociedade desprezava pelo estilo de vida que elas decidiam abraçar, Jesus, irmãos, andava com essas pessoas. E os fariseus então, os religiosos, não conseguiam entender por causa dos padrões de vida que haviam abraçado para eles. E aí Jesus então começa a contar essas histórias com a finalidade de fazer essas pessoas entenderem uma coisa muito importante. É que o amor de Deus não é voltado para quem pensa que está curado. O amor de Deus é voltado para quem pensa que está doente. Deus não está interessado em quem pensa que é são. Deus está interessado em quem pensa que está morrendo, quem pensa que está doente. Então se você está aqui essa noite, olhando para si dizendo: cara, eu estou demais, minha vida está top, cuidado, irmão. Amém, queridos? Porque Ele está interessado naquele que está sofrendo, naquele que está padecendo. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os
doentes. E aí Jesus começa então a contar histórias para retratar para essas pessoas esse amor incondicional de Deus, na direção do pecador, na direção do doente. E uma das histórias que Jesus conta é exatamente a história dessa mulher, que possuía várias moedas, mas um dia ela perdeu uma moeda. E preste atenção, porque essa mulher perdeu essa moeda, em primeiro lugar, o texto bíblico diz que ela não mediu esforços para encontrar a moeda. A Bíblia diz que ela virou a sua casa de cabeça para baixo. Onde estão as irmãs aqui? Só as irmãs, levanta sua mão, as irmãs. Irmãs, vocês sabem o que essa parábola está falando, amém? Você já revirou o seu guarda-roupa para achar um brinco? Quantas irmãs já fizeram isso aqui? Confesse o seu pecado, isso. Quantas irmãs reviram o guarda-roupa todo domingo antes de vir para o culto? Vamos lá? Porque mulher para se trocar é o seguinte, ela põe todo o guarda-roupa lá de fora, para chegar a uma conclusão: eu não tenho nada para vestir, pastor, não tenho nada. Tem 50 roupas em cima da cama, mas nenhuma serve, amém? Na minha casa, irmãos, a minha esposa queria uma poltrona no nosso quarto. Eu fiz questão de não ter, porque eu sabia que a poltrona ia virar o segundo guarda-roupa, né? Porque tira tudo e joga na poltrona. As irmãs sabem o que eu estou falando, sim ou não? As irmãs entendem muito bem, né? Homens como eu, pegam a primeira calça, a primeira camisa, o primeiro tênis e vão embora, sim ou não? As mulheres não são assim, queridos, vá por mim. Essa mulher revirou a casa toda. Ela não se preocupou em colocar toda a casa de cabeça para baixo para achar uma moeda. E preste atenção, a Bíblia diz que não apenas, irmãos, ela revirou a casa toda, mas a Bíblia inclui um elemento muito importante nessa parábola, que é o elemento da lamparina, que era a luz que as pessoas possuíam naquela época. Gente, escute isso aqui. Naquela época esse objeto não era comum a todas as pessoas, não era todo mundo que possuía uma lamparina. Apenas pessoas com recursos tinham esse objeto, essa possibilidade de dispor de um recurso desse para uso pessoal. Demandava muito dinheiro, havia uma essência específica, um óleo específico para ser colocado, para que ela pudesse iluminar. Olha só, essa mulher não apenas não se importou de revirar a casa, mas ela não se importou o custo que aquela busca, o custo que aquela vasculhagem, né? Se essa palavra existe, se ela não existia, acabei de inventar, põe no dicionário, amém? Essa vasculhação, aleluia, né? Iria exigir para encontrar aquela moeda. Só que, irmãos, ela não apenas não mediu esforços e não apenas não mediu o preço. O texto bíblico diz que quando ela encontra essa moeda, quando ela encontra então esse objeto, o texto bíblico diz que ela reúne as pessoas, ela busca as pessoas, suas amigas, suas vizinhas, e ela decide fazer uma festa. Ela decide fazer uma grande celebração por causa de uma pequena moeda. Ela tinha muitas, mas o fato de ter encontrado aquela única moeda faz com que ela celebre, faz com que ela se alegre com os seus amigos, com as suas amigas. E a Bíblia diz que assim também é a festa no céu quando um pecador se arrepende. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos, a respeito do caráter do Pai e a respeito do amor de Deus a partir dessa parábola, perdão. Em primeiro lugar, Jesus quer nos ensinar que o coração de Deus está voltado para o perdido. O coração de Deus está voltado para pessoas que estão perdidas. E escute isso: perdido não é apenas aquele que a gente olha para a vida dele e a partir dos parâmetros da sua vida a gente julga que ele está perdido. Ou seja, perdido não é só a pessoa que uma hora dessa está presa nas drogas. Perdido não é apenas a pessoa que a gente olha e sabe que a pessoa vive uma vida de prostituição. Perdido não é só o cara que uma hora dessa está traindo a esposa, destruindo a família dele, está roubando a empresa. Essas pessoas é muito fácil a gente olhar para elas e chegar à conclusão: cara, esse cara está perdido, esse cara não tem um relacionamento com Deus, esse cara precisa da graça de Deus. Mas, irmãos, tão perdido quanto esses
Estão aqueles que pensam que podem estabelecer um relacionamento com Deus a partir da sua própria força. Tão perdidos quanto esses estão aqueles que julgam que a sua religiosidade pode garantir a eles um lugar de amor e de aceitação junto de Deus. Nós temos a tendência de pensar que perdido é só aquele que ilustra com a vida dele a perdição na qual se encontra. Mas escute aqui, irmão, aquele que é religioso e que aparentemente a vida de todos vive uma vida de aplauso, mas não confia na graça de Cristo para a sua salvação e reconciliação, esse cara está tão perdido quanto o outro que vive na bagunça. Ele pode viver na igreja, pode dar dízimo e oferta, pode vir no culto, pode orar, mas se ele não confia na graça, se ele não confia no amor, se ele não confia na misericórdia de Deus, ele está perdido também. Irmãos, tão perdido quanto as pessoas que os fariseus julgavam, estavam também os fariseus. E é esse que é o problema da religião. Sabe qual é o problema da religião? É que uma pessoa que está perdida nos seus pecados, ela sabe que está perdida, sim ou não? Você não precisa chegar para um cara que está preso nas drogas e falar para ele assim, que está morando na rua, que está com a vida toda atrapalhada, fala assim: filho, você está perdido. Eu falo assim: conta a novidade. Mas você vira para o religioso e fala para ele: você está perdido, sabe o que ele diz? Você está louco. Porque pior do que o pecado é a religião, porque o pecado, irmãos, está exposto, mas a religião cega os olhos. A religião faz com que você pense que está tudo bem. A religião faz com que você pense que está tudo certo, que Deus está te aplaudindo, que Deus está olhando para a sua vida e dizendo: maravilha, que ser humano sensacional, ele faz tudo direitinho, julga todo mundo, pensa que é melhor do que os outros, mas ele é uma pessoa extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você: tua religião não serve nem para ajudar os outros, nem para ajudar a si mesmo. Religião não serve nem para você ajudar alguém e nem para você salvar a si mesmo. Deus está interessado no perdido, não importa qual perdido você seja. Na continuação dessas histórias, Jesus conta a história de dois filhos, o mais velho e o mais novo, a história do filho pródigo. E eu pergunto para você: qual dos filhos estavam perdidos? Os dois. Só que um estava perdido no mundo e o outro perdido na religião. Um perdido no mundo e o outro perdido na sua autoafirmação. O filho mais novo está perdido porque usa a herança para torrar tudo com os amigos. E o mais velho? O mais velho está perdido porque não consegue amar o outro, porque se sente melhor do que o outro, porque fez tudo certo a vida toda. Irmãos, não importa qual tipo de perdido você seja, nessa noite, ou nós somos perdidos como o filho mais novo, ou somos perdidos como o filho mais velho. Ou você está no grupo dos que estão perdidos no mundo, ou você está no grupo dos que são perdidos na religião. Mas não importa qual tipo de perdido você seja, Deus está interessado no perdido. Deus está interessado naquele que está perdido. Ele ama o perdido. Segundo, irmãos, Deus não apenas está interessado no perdido, mas Ele não mede esforços para alcançar o perdido. Sabe por que Jesus batia tanto nos religiosos? Não é porque Ele odiava eles, não. É porque Ele se compadecia deles. Mas era tão difícil para eles enxergarem seu estado caótico, que os confrontos eram inevitáveis para que os olhos deles fossem abertos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai medir esforços para nos alcançar, amém? Não vai medir esforços para impactar a nossa vida, mesmo que isso às vezes custe uma exortação mais dura, mesmo que isso às vezes custe
uma chacoalhada. Quantos aqui já levaram uma chacoalhada de Deus aqui? Vou perguntar melhor, quantos aqui estão levando uma chacoalhada de Deus aqui? Né? Você sabe que o pessoal fala que esse culto aqui é só chicote estrala, né? Mas irmãos, Deus corrige o filho quem ama, e exorta o filho a quem Ele quer bem, amém, queridos? Mas querido, preste atenção, quando você olha para a vida de Jesus Cristo, irmãos, quando nós olhamos para o sacrifício do Filho de Deus, a gente percebe que Deus não mede esforços para alcançar o perdido. Quando você olha para a história, você percebe que Deus não se importa de virar um mundo de cabeça para baixo, com a finalidade de alcançar uma única pessoa. Irmãos, Deus foi capaz de, no meio do caos de um jardim, trazer uma promessa de esperança, em Gênesis 3,15. Deus foi capaz, em uma humanidade consumida pelo caos e pela violência, preservar uma família para dar origem a uma nova civilização. Deus foi capaz de preservar um menino num genocídio, para que ele liderasse um monte de escravos na direção de uma terra para se tornarem um povo consagrado ao Senhor. Deus foi capaz de dar para esse homem chamado Moisés uma maquete, um modelo de um tabernáculo, para que o relacionamento do homem com Deus, ainda que intermediário, ainda que não nos modelos perfeitos, pudesse acontecer na estrutura de um tabernáculo. Deus fez milagres, operou maravilhas, prodígios e sinais, abriu o mar vermelho, fez pão chover do céu, levantou profetas. E irmãos, se não fosse o suficiente, se esses atos de Deus não fossem suficientes para estremecer com a estrutura da humanidade, irmão, você consegue imaginar o que significa? Deus fez o mar se abrir, Deus fez fogo chover do céu, Deus fez uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, uníssonas, todas diante de uma montanha, ouvirem a voz dele. Mas irmão, se isso não fosse suficiente, a Bíblia diz que Deus desceu de sua glória e se fez homem como eu e você. Você não está comigo aqui essa noite, querido? Se não fosse suficiente, o verbo de Deus, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, foi visto como um ser humano comum. Irmãos, você quer um negócio mais espetacular do que esse? Você quer um negócio mais extraordinário do que esse? A lógica é totalmente contrariada. O Deus de toda a glória se fazendo simples como um homem, como eu e você. Irmão, para piorar, Ele não apenas desceu da sua glória e foi visto em fraqueza, mas Ele se permitiu ser preso, entregou a sua vida para ser crucificado, foi traído pelos seus amigos, foi abandonado pelos seus discípulos, e pregado numa cruz, Ele deu a sua última gota, esvaziou a sua vida, se permitiu ser sepultado, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou de dentre os mortos, foi assunto à direita de Deus. Irmãos, preste atenção, escute isso aqui, Ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E sabe por que Ele fez tudo isso? Para alcançar você, querido. Deus fez tudo isso com o único propósito: alcançar você. Nossa, meu irmão, você não está comigo aqui essa noite? Cara, Deus fez tudo isso apenas para abraçar você, para poder chamar você de filho, para poder ter você na família dele. Você tem ideia do quanto isso é extraordinário? Eu tenho certeza absoluta aqui, né? Eu pelo menos fiz isso, quando eu conheci a minha esposa, quando eu vi a Virgínia a primeira vez, ministrando louvor, lá na igreja dela nos Estados Unidos, eu olhei para ela e falei assim: esse vaso me serve, Jesus. Esse vaso me cabe, Senhor da glória, aleluia. E aí, irmãos, né, eu dei um jeitinho lá, e aí o pessoal da organização do evento colocou a Virgínia para ficar, né, me ciceroneando, me levava para cá, me levava para lá, e eu, aleluia, Jesus, o Senhor já está movendo a meu favor, Santo de Israel. E no último dia, quando eu estava indo embora,
eu virei para ela como quem quer, falei, então minha filha, sabe como é que é, né? Eu sempre tive vontade de falar inglês, mas meu inglês não é bom, né? Mas você podia me ajudar, você podia me passar os seus zaps, e a gente vai ficar falando inglês, e aí eu vou ficar aprimorado. Irmão, sabe quantas vezes eu conversei com a Virgínia em inglês antes de casar com ela? Nenhuma. Mas o resultado está aqui, querido. O anel do poder está nos meus dedos. Com esse anel nós podemos tudo, aleluia. Irmão, eu namorei 1 ano e 8 meses. Agora que nós temos no horário de verão, a gente está no horário de verão, o fuso daqui para Nova York era de 3 horas. Irmão, tinha dia que eu ia dormir 4 horas da manhã esperando para conversar com a Virgínia. Mas irmãos, todo esforço valeu a pena. Por quê? Porque ela é o alvo do meu amor, ela é o alvo da minha dedicação, ela é o alvo do meu empenho. Então, todo esforço necessário para poder conquistá-la e casar com ela era válido, sim ou não, queridos? Agora, irmão, você já parou para pensar que Deus fez isso, mas olhando para as pessoas mais terríveis que Ele poderia fazer? Porque, irmãos, quando eu fui escolher alguém para casar, eu escolhi a melhor pessoa que eu podia, amém? Amém, queridos? Quantos aqui fizeram a melhor escolha que podiam aqui? Glória a Deus. Tem gente que não levantou a mão. Sangue de Jesus tem poder, né? Em nome de Pátria, Filho, Espírito Santo, né? Deus, muda esses corações, Senhor. Mas você já parou para pensar que Deus investiu em pecadores? Deus investiu em gente morta, Deus investiu em gente religiosa, Deus investiu em viciados, em ladrões, em mentirosos, em gente orgulhosa. Deus investiu em gente que não estava nem aí para Ele, em gente egoísta, gente vaidosa. Deus investiu em pessoas que viraram as costas para Ele, que pregaram o Filho dele na cruz. Irmão, preste atenção, Deus não se importou com o quanto de esforço Ele precisaria demandar, e nem se importou com o preço que Ele precisaria pagar. O Filho dele se entregou na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que hoje eu e você pertencêssemos a Ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, pode aplaudir o Senhor mesmo. Abra aí comigo um texto, por favor. Você já conhece esse texto? Abre aí, mas Romanos capítulo 8. Eita glória! Verso 28. Romanos 8, verso 28. Já estou acabando, amém, queridos? Só mais 30 minutinhos, estou brincando. Estou brincando, gente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que é que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem é que vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Não é Deus quem os justifica? Quem é que vai nos condenar? Não foi Cristo Jesus quem morreu? E não foi Ele quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós? E quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas,
Aleluia! Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dar glória a Deus essa noite? Olha o que você cantou essa noite. Olha o que você cantou. Você cantou assim: eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, e não serei abalado. Essa é a vida, irmãos, que resulta dessa consciência e dependência plena do amor de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você: Deus se interessa pelo perdido. Segundo, Deus não se importa do esforço, do investimento para alcançar o perdido. E por último, quando o perdido é encontrado, quando o perdido é alcançado, Deus faz festa, Deus celebra. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Deus celebra, Deus faz festa. Sabe, nessa noite você pode alegrar o coração de Deus. Nessa noite você pode fazer Deus feliz. Quantos querem fazer Deus feliz aqui? Deus fica feliz quando um pecador se arrepende. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Escute isso aqui, gente. Vou falar isso e eu vou terminar. Na parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo pede a herança, e ele sai para gastar a herança, na volta, quando ele retorna, o irmão mais velho fica revoltado com o pai. Quando ele chega em casa e vê o pai, dando uma festa para aquele irmão que tinha voltado, quando ele vê o pai celebrando o irmão mais novo que tinha regressado, trocou o anel dele, deu sandália para os pés, botou roupa nova, o irmão mais velho olha e fala assim: o que está acontecendo? Pergunta para os servos: o que está acontecendo? O seu irmão regressou e o seu pai está celebrando a volta dele. E ele fica revoltado, ele nem quer entrar na festa. O texto bíblico diz que por causa disso, o pai sai, vai ao encontro do filho e fala para ele: filho, vamos entrar, seu irmão voltou, está vivo, vamos celebrar a volta dele. E o irmão mais velho fica revoltado, e a revolta dele, na revolta dele, ele faz duas coisas. A primeira coisa que ele faz é chamar o irmão de teu filho, e segundo, é não chamar o pai de pai. Ele está tão revoltado com a volta do irmão e com a festa, que ele não consegue olhar para o pai, chamá-lo de pai, e não consegue chamar o irmão de irmão. Sabe por quê, gente? Vou dizer para você. A revolta do filho mais velho é que o pai estava usando a herança dele para celebrar o retorno do mais novo. Porque você tem que saber, você tem que lembrar o seguinte: se o mais novo pegou a parte dele na herança, o que ficou pertencia a quem? A quem, gente? Ao mais velho. Então o pai está pegando aquilo que era por direito do filho mais velho, e ele está usando, olha para mim aqui, e ele está usando o que é por direito do mais velho, para celebrar o retorno do mais novo. E é isso que está revoltando o irmão mais velho. Mas irmãos, vamos ser sinceros. Se esse filho mais velho tivesse o coração do pai, o interesse do pai, o que esse filho mais velho teria feito? Esse filho mais velho teria dito: pai, a saída do meu irmão está causando muita dor ao senhor. A saída do meu irmão mais novo está te causando muito desconforto, o senhor está triste. Pai, me dá minha parte na herança, eu vou atrás do meu irmão. Pai, me dá minha parte na herança,
E eu vou até onde meu irmão estiver, aonde quer que meu irmão esteja, para encontrá-lo, para resgatá-lo, para que a gente possa se alegrar. Mas irmãos, esse filho mais velho, ele não consegue ter o coração do pai, não consegue ter o amor do pai. Ele pensa que é um desperdício o pai estar usando a herança dele para investir no filho mais novo. É um desperdício o pai estar usando aquilo que é dele por direito, mesmo porque durante a vida toda A força não pode me pegar. Tá bom, tá bom. A força não pode me pegar. Cárcere privada, na minha casa tem cadeado, eu estou sofrendo maus. Não, sem problema, tá tranquilo. No cárcere fiquei eu, né? Eu que fiquei no cárcere, né? No cárcere fiquei eu aqui. É? Né? Tá todo mundo bem aí? Eu também. Eu também. Amém? Isso só acontece comigo, irmãos. Vocês nunca vão ver isso acontecer com o Dedé. Nunca vão ver acontecer com o pastor Márcio. Mas eu, esse pobre ser humano pequeno, desprotegido. Olha, fica aqui a minha indignação, amém? Fica aqui, eu quero deixar retratado, por favor, filma aqui. Olha, bebê. Filma eu aqui. Isso. Quero deixar aqui retratada a minha indignação com a segurança da igreja. Porque se fosse o Dedé, se fosse o pastor Márcio, nunca teria acontecido. Mas eu, essa criatura pequena, estou brincando, irmãos. Mas fica de pé no seu lugar, vamos encerrar, vai. Irmãos, olha só, presta atenção. Aquele filho mais velho estava revoltado, porque na ideia dele era um absurdo, presta atenção. O pai está usando a herança dele, e pior, o pai nunca tinha dado um cabrito para ele só não entendeu que tudo que era do pai pertencia a ele. Só que, irmão, preste atenção. Nós estamos lendo, não, a gente não leu, mas eu estou contando para você a história de dois filhos da parábola, amém? Mas essa parábola não tem só dois filhos. Essa parábola tem um terceiro filho, que é o filho que está contando a parábola. A parábola do filho pródigo tem a história do filho mais velho, tem a história do filho mais novo, e tem a história do filho que está contando a história. Porque o filho que está contando a história, sabe o que ele fez? Ele pegou a herança dele e colocou a prêmio. Pegou a herança dele e colocou a prova. Pegou a herança dele e gastou tudo, para que o pai pudesse ter alegria de novo com os pecadores que estão se arrependendo. O filho que está contando a história, Jesus, ele não se importou de pegar a herança dele e torrar tudo, para o único motivo, para que o pai possa voltar a ser feliz, com os filhos que estavam perdidos, voltando para casa, retornando para o lar. Sabe, nessa noite, Deus quer se alegrar com você. Ele está interessado no perdido. Não mede esforços para alcançar o perdido. Até me botar no cárcere, ele me botou para alcançar você hoje. Estou descontraindo para aliviar o clima de tensão, amém, irmãos? Porque o negócio foi tenso aqui, irmão. Eu fiquei assim, Jesus de Nazaré, e agora, Senhor, que eu vou partir daqui para uma melhor. Foi tenso, irmãos, o negócio aqui, viu? É que você não é você, né? Mas depois nós vamos ver igual o que ela falou, porque o que ela falou aqui é muito sério, né, gente? Meu Deus. Deus quer resgatar você, amém, querido? Feche seus olhos nessa noite. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração.
Nós vamos orar lá embaixo, vamos orar lá embaixo. Orem comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi que o Senhor me ama. Diga: eu ouvi que o Senhor não se importa em medir esforços para me encontrar, para me alcançar. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser o motivo da tua alegria. Diga: eu quero ser o motivo da festa. Diga: Jesus, nessa noite, eu me entrego a ti. Eu reconheço que sou um pecador, estou perdido, preciso do Senhor. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei, eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Sabe, talvez nessa noite você tenha feito essa oração pela primeira vez. Deus usou essa mensagem, esse culto como um todo, para impactar você. E você está aqui e sabe que precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Precisa experimentar desse amor na sua vida, ter uma vida nova, ser a razão da alegria do coração de Deus. Ou talvez você está aqui, você já entregou sua vida a Cristo, mas você sabe que você está desviado, você está longe, vivendo dissolutamente como filho mais novo, gastando a herança do Pai naquilo que não é o interesse do Pai. Sabe, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está aqui e quer voltar a Cristo, eu queria orar com você nessa noite, eu queria orar por você. Se você quer receber essa oração, entregando a sua vida a Cristo, ou retornando aos caminhos do Senhor, eu queria que sem constrangimento você levantasse uma das suas mãos, para que eu pudesse te conhecer e pudesse orar por você. Existe alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Levanta bem alto, por favor, bem alto, isso, levante bem alto, isso, tem mãos levantadas, isso, levante bem alto, lá na galeria ou aqui embaixo. Então tem mãos levantadas ali atrás, tem mão levantada aqui na frente. Levanta bem alto, isso, bem alto, para que não haja dúvida, Vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, por favor, que você pegasse os seus pertences, saísse do seu lugar e viesse aqui pertinho de mim, por favor. Eu quero orar com vocês, por favor. Vem cá, sai do seu lugar e vem. Vamos aplaudir essas pessoas que estão chegando, gente, por favor. Pode vir. Vem, pode vir com ela. E ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas pertencem a Ti, que elas são Tuas, que sobre elas repousa, habita Teu Espírito Santo. Diga: Pai, nós nos comprometemos em amá-las, em servi-las, em ser com elas a Tua família. Os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos aplaudir esses queridos que estão aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos aplaudir forte, Lagoinha. Glória a Deus. Deus te abençoe. Olha só, gente, eu queria só mais 2 minutinhos da atenção de vocês. Se vocês deixarem, a gente queria muito anotar o nome, o telefone de vocês, para entrar em contato, ligar para vocês. É bem rapidinho. Eu vou levar vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. Vamos dar um livro para vocês de presente. Assim que terminar lá, se vocês quiserem voltar para a gente conversar, orar por vocês especificamente, eu vou estar aqui, faço questão de fazer isso. Pode ser? Tá bom. Então podem sair aqui, por favor, à minha esquerda, à sua direita. Vamos aplaudi-los, por favor, irmãos. Vamos aplaudir forte. Vamos fazer festa, porque há festa no céu. Vamos fazer uma festa para eles, queridos, porque Deus está se alegrando, porque Ele celebra quando um pecador se arrepende. Diga glória a Deus. Para de aplaudir não, meu filho, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus.
Amém, gente de Deus? Olha, eu não sei o nome da moça, mas vamos orar por ela aqui? Senhor, nós não sabemos o que está acontecendo, se o que ela falou procede ou não. Não sabemos, ó Deus, se ela tem algum tipo, Senhor, de enfermidade. Mas, Pai, nós oramos pela vida dela, Senhor. E oramos, ó Deus, para que sejamos instrumento na vida dela. Para que a saúde que ela precisa seja na sua integridade física, ou na sua integridade, Senhor, ó Deus, emocional. Ó Deus, nós sejamos os responsáveis da parte do Senhor para conduzi-la a esse lugar, Pai. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço quem está perto de você. Desculpa pelo horário, gente, mais uma vez. E para você que nos assiste pela Rede Super, que Deus te abençoe, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia. Todo domingo estamos aqui às 20h30. Só lembrando você que amanhã, meio-dia, no canal do Cristo Vivo do YouTube, tem a nossa devocional semanal No Caminho. Entra lá, assiste, compartilha com outras pessoas, por favor. Vamos levar essa mensagem de edificação para a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe você, até domingo que vem, se Deus quiser, aqui no Culto Cristo Vivo. Até lá, a paz.